Atenção, atenção, vamos começar o Precisamos Conversar. 3 homens cometeram crimes horrorosos contra mulheres. Vamos falar sobre essa violência que não para, aliás, só cresce. Como você está se sentindo aí na sua casa? O programa já vai começar. Olá, está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, rodeada de mulheres poderosas. Me acompanha. A Sucena, ela que é historiadora e cantora finíssima, sempre nos melhores saraus da cidade. Outro dia estava ela com Alcione, Daniela Mercury, sendo acompanhada por Roberto de Carvalho, quer dizer... Muito chique, né? Aqui também, Márcia Tiburi, nossa teacher, nossa escritora, que está agora também na pós do ICL, na pós-graduação do ICL como professora. Olha, é uma honra. Você tem que fazer aula com ela, porque a gente tem aula aqui toda semana. E Sara Zara, nossa filósofa das redes e das ruas, sempre muito sábia. É impressionante como você é inteligente. Não, eu tô com a unha cheia de tinta, tá, gente? Tô avisando, porque eu tô pintando a minha casa, aí não deu tempo de limpar. Mas deu tempo de fazer o cabelo. Olha esse cabelo novo de Sara Zara. Exatamente. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo também, porque afinal a gente fica horas no camarim. Tem que ver e ouvir, tá? Tem que ver a gente também. Estamos todas arrumadinhas para vocês. Bom, vamos começar, porque o papo é sério. A violência contra a mulher parece que não sai da nossa pauta aqui no programa, infelizmente. A gente tenta, mas não dá para não falar. Na última semana, 3 homens cometeram crimes gravíssimos contra mulheres. Thiago Schultz, o influenciador coach de masculinidade, Red Pill, conhecido como Calvo do Campari, agrediu a namorada e cometeu tentativa de estupro. Foi preso em flagrante, mas foi solto. Também no dia 28, João Antônio Gonçalves, um funcionário do Cefet, no Rio de Janeiro, que estava afastado por questões de saúde mental, atirou em 2 colegas de trabalho. Em seguida, ele se matou. O motivo? Ele não conseguia ser chefiado por mulheres. E como se não bastasse, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, atropelou e arrastou a ex-namorada de 31 anos por mais de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo, pela Marginal. Ele avançou com o carro contra a mulher após uma discussão, por ciúmes, ao ver a ex-namorada conversar com outro homem. Primeira pergunta. Por que tanto ódio às mulheres? Por quê? Eu não consigo responder isso. Mas talvez Márcia Tiburi, que tem uma vida inteira dedicada a esse estudo, talvez ela consiga nos dar pelo menos... Acabou de lançar um livro, né? Acabou de lançar exatamente, um livro que está aqui, ó. importantíssimo sobre o tema. Olha aqui, Ninfa Morta é o nome... É o título do livro recém-lançado da Márcia Tiburi, que ela escreveu durante anos. E a vida tem umas sincronicidades muito malucas, né? Porque às vezes só a arte, a literatura que conseguem dar conta de tamanha barbárie da vida, né? Então, comprem, eu vou ler também. Eu também ganhei meu livro e vou ler. Márcia, por que tanto ódio? Bom, a violência contra as mulheres, ela é uma constante cultural. Então, todas as sociedades contêm o dado da violência, as práticas da violência e o pensamento violento, que é a misoginia, que é o que a gente chama de ódio contra as mulheres. Meu livro é sobre isso, né? Uma história do ódio às mulheres. É a misoginia, a famosa misoginia. E a misoginia, ela é estrutural, ela é essencial, ela tá na base fundadora, ela é o fundamento, aquilo que no meu livro eu chamo de fundamento místico do patriarcado. Por isso que a gente tem dificuldade de dizer por que tanto ódio? Esse é o fundamento místico. A gente fica perdido. Qual é o real motivo? E eu acho que e essa é a coisa que eu defendo assim como tese, é que os homens, para poderem se tornar homens, eles precisam odiar as mulheres.
Então, a masculinidade assumida por esses homens, o fato desses homens precisarem ficar provando uns para os outros que eles são homens, para se entenderem, inclusive entre eles, para se respeitarem entre eles, esse é o fundamento do ódio às mulheres. É só odiando, criando uma inimiga, criando uma figura que deve ser destruída. A inimiga, tem aliás um capítulo sobre a construção da inimiga no livro, criando essa inimiga que você, como homem, se junta com seus pares, como os Red Pills, como os MG Towns, como os Incels. São todos grupos de homens que precisam desse reconhecimento como homens e para obterem esse reconhecimento entre eles, eles precisam odiar as mulheres, criar a figura da inimiga. Por isso que o fascismo e o machismo atual são tão próximos. Isso eu também demonstro no livro. Vocês lembram quando a gente dizia isso, né? Que no fascismo, aliás, essa é a teoria básica do populismo, o fascismo é um populismo porque ele precisa criar um inimigo. O primeiro inimigo do Mussolini foram os socialistas. Quem é o inimigo do patriarcado, que também faz um culto à masculinidade, um culto ao macho, é a mulher. E é sobre isso que a gente está falando. As mulheres, quanto mais odiadas, mais homens eles se sentem. A gente vê essa masculinidade tóxica, essa violência exagerada, bárbara, essa violência cruel, que é altamente decorativa, a gente vê isso em todas as práticas de crime, de misoginia, e nas práticas também de feminicídio. Esse sujeito famoso Calvo do Campari, ele monetizou a sua misoginia. Fez disso um negócio lucrativo, porque ele tem quase 500 mil de seguidores no Instagram, só no Instagram, e cobra para ensinar como maltratar a sua mulher, né? Então, ele fez da crueldade contra as mulheres, da misoginia, uma mercadoria. E por isso também, óbvio, a gente precisa criminalizar a misoginia, mas isso aí é assunto pra gente discutir. Só queria dizer isso, gente, é muito lucrativo odiar mulheres. E tem, assim como tem na política, os fascistas que ganham dinheiro, que se dão muito bem no sistema econômico-político sendo fascistas, com ódio generalizado contra os comunistas imaginários, contra os identitários imaginários, contra, enfim, os outrem, né? No caso do machismo, é a outra, essa mulher, qualquer mulher que tem que ser odiada. E por isso a gente vê o sujeito que arrastou a mulher na Marginal, esse sujeito que atropelou a mulher, ele nem sequer tinha uma relação com ela que fosse, digamos, um namoro. Eles eram um flerte, tinham saído juntos uma que outra vez, ela conhecia ele, e ele agora tá dizendo que não conhece ela para tentar se livrar. Tá dizendo que não conhecia, que foi acidental, e ela tem 2 filhos, tá? Ela tá agora com as pernas amputadas, entre a vida e a morte numa UTI. E acabou a vida dela, a vida dessa família inteira, e esse cara só diz, não fui eu, não tem nada com isso. Então, mas nenhum deles assume, além da crueldade toda, nenhum deles tem a coragem e a hombridade de assumir a merda que fez, entendeu? Posso botar uma nota de rodapé? Rita Segato, uma feminista muito conhecida, uma professora, antropóloga, escreveu um livro chamado As Estruturas Elementares do Parentesco. Ou melhor, as estruturas elementares da violência, remontando a esse livro do Lévi-Strauss sobre as estruturas elementares do parentesco. E aí ela fala que os homens estupram, por exemplo, mandando uma informação do tipo, eu estupro, já que eu estupro, eu sou homem e você pode contar comigo. E os homens todos estão autorizados ao estupro, inclusive o Calvo do Campari. E a minha tese é que os homens também mandam essa mensagem quando eles matam. E nesse momento de, entre aspas, crise do patriarcado, em que as mulheres estão avançando muito, se libertando, ocupando espaços, demonstrando seu valor, demonstrando sua competência e vivendo suas vidas, os homens não estão suportando que essas mulheres vivam assim. Eu acho que no fundo desses homens tem uma tremenda inveja da liberdade e da alegria de viver das mulheres. Sara, eu quero ouvir você agora também. Por que tanto ódio, Sara? Ju, é até difícil organizar, sabe, os pensamentos para poder tentar falar sobre isso, mas uma coisa que eu acredito é que a mulher, ela espera justiça, ela não espera vingança. Mesmo tendo tudo isso acontecendo com frequência, todo dia aparece um homem sendo muito violento com alguma mulher, ainda assim, a mulher não vinga e ela não paga violência com violência. E aí, eu acho que isso é falta de uma lei punitiva
mais severa mesmo. Porque, no caso, quando eu vi o vídeo lá, que eu não consegui nem ver tudo, da moça que foi arrastada pelo carro, automaticamente eu lembrei dos momentos de terror que eu já passei também com essa questão de violência doméstica. Então, eu imagino, se toda mulher que já passou, sofre violência doméstica, assiste uma cena dessa, ela revive o que ela já passou, o que ela passa. Automaticamente, eu comecei a pensar que homens que têm essa tendência a ser violento, quando vê um cara fazendo tendo esse tipo de atitude violenta com outra mulher, com alguma mulher, eu acho que eles sentem também esse despertar, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente, como vítima de violência doméstica vindo de um homem, se coloca naquele lugar de reviver a dor, eu acho que quem é violento, o que já fez, quer praticar mais, e o que tem aquela tendência a praticar, acha bonito e admira e sente que ele pode fazer, porque quando alguém faz, não tem muita coisa, entendeu? Não dá nada. O do Campari foi Calvo foi solto no dia seguinte, teve audiência de custódia e foi solto. Isso, aí tem aquela... vai ter medida protetiva. Gente, medida protetiva... Foi preso em flagrante, né, Medida protetiva é só um papel. Eu falo isso porque é isso que eu ouvia. Quando eu falava, você não pode chegar próximo de mim porque eu tenho uma medida protetiva, você pega seu rasga e enfia na sua cara. Porque realmente não existe, sabe, uma segurança física, não tem um policiamento, não tem um local, assim, seguro que possa mandar mulheres para uma situação de proteção mesmo, igual tem proteção de testemunhas e tal, né? E aí eu fico pensando, não é que a gente precisa pagar violência com violência, né? Na verdade, tá quase precisando, né? Mas não é o caminho. A gente, como mulher, ainda tá esperando justiça. Como a justiça tá devagar, já imaginou se uma Elise Matsunaga resolve se candidatar como deputada e colocar leis severas para homens que batem em mulheres? O que vai ter de mulher votando nela? Porque ela é um exemplo de que mulher também tem poder cognitivo e também consegue também fazer alguma coisa bem violenta quando mas quer, tem sabe? feminicidas, estupradores e vários tipos que praticaram violências contra mulheres no Congresso Nacional. Então, se o jogo for esse, é legítimo que uma mulher assassina de um marido que era violento... Só dos homens é que a gente ainda tá esperando justiça, né? Mas eu queria também saber da Açucena, porque a gente está descrevendo aqui a história horrível que aconteceu nesse final de semana, mas a Açucena, infelizmente, tem um testemunho pessoal dentro da casa dela e parece que o roteiro é exatamente o mesmo. Sim. Açucena, por que tanto ódio? Em julho a gente falou, né, sobre a minha prima, a Márcia comentou até que o famigerado desse rapaz que arrastou uma mulher. Gente, essa imagem é tão chocante que embrulha mesmo o estômago e... o menino que assassinou minha prima, ele não tinha relação com ela. Eles ficaram. E, tipo assim, pouco menos de 6 meses. E ela teve um filho com o ex-marido, não tinha relação. Então, assim, é de uma brutalidade que a gente precisa mesmo rever que tipo de sociedade a gente quer. Porque são cerca de 15 mulheres violentadas por dia, gente. A gente tá falando de... a gente tem que colocar isso na ordem do genocídio, a gente tem que colocar isso na ordem do massacre. É uma epidemia, né? E de fato, assim, é o que a Sara comentou, fica difícil organizar o pensamento claro que a gente organiza, claro que a gente se organiza, se auto-organiza também ideologicamente, politicamente, e aí é pensar uma estrutura de poder que favoreça as mulheres, mas para isso a gente precisa de proporcionalidade nos cargos públicos. A gente precisa de proporcionalidade porque quem faz lei hoje para as mulheres são homens, a maioria masculina. É isso. E que praticam também a violência contra então, ou seja, quem julgam as mulheres, a maioria são os homens, quem fazem as leis, a maior parte são os homens, e quem matam são os homens. E o Congresso Nacional Brasileiro é misógino, vide a perseguição que se faz às meninas estupradas e a proteção que há em relação aos estupradores. Quando você fala de genocídio, é um termo que tem parentesco com a questão realmente, porque essa matança de mulheres, só em 2024, a ONU lançou esse dado, mais de 80 mil mulheres foram mortas pelo mundo afora. Por serem mulheres. Por serem mulheres, sendo que 50 mil dessas mulheres, mais ou menos, foram mortas dentro de casa. Então, gente, é uma cidade no planeta desaparecendo por ano, uma cidade inteira desaparecendo por ano, e quem se dá conta disso, quem se preocupa com isso, os homens não. Tanto que a gente tem falado, ontem mesmo fiz um vídeo no Instagram falando disso. E o silêncio dos homens? Não, aliás, está acontecendo um fenômeno muito interessante. Eu peguei Uber e táxi esses dias,
E conversando com os taxistas, eles me dizendo o seguinte, nossa, mas você vê como a pessoa é violenta, né? Mas aí eu comecei a explicar para ele assim, né? Mas nem sempre não começa já, é uma escalada de uma violência que chega num feminicídio. E ninguém acredita que vai chegar em você. Né? Ninguém acredita, mas aí as coisas, e é silencioso, e nem os homens, que têm quase todos essa atitude, sua grande maioria tem essa modus operandi, que é assim, você vai com essa roupa? No começo do namoro, estão muito apaixonados, você vai com essa roupa? Isso aí não ficou bom em você. Você está falando com quem? Você não vai apagar o contato dos seus namorados antigos? Agora você é minha namorada, eu exijo fidelidade total, quero apagar o seu passado. E vai indo, a mulher não percebe, e nem os homens, e esse homem, por exemplo, não, mas peraí, eu faço esse tipo de coisa com a minha namorada, eu não sou violento, o argumento do taxista pra mim. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, você é. Os homens todos têm que tomar consciência de que as pequenas violências são violência. E é muito triste. Você pode não atirar numa arma, você está cerceando e matando essa mulher todos os dias. Por amor? Não, né? Sim, e uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que a sociedade acostumou a estereotipar o violento. Não mexe com bandido, não mexe com traficante. Como só bandido e traficante fizessem algum tipo de violência contra a mulher. Eu lembro que quando eu fui falar a primeira vez que o pai da minha filha estava me agredindo, ninguém quis acreditar, porque era um rapaz que trabalhava muito, que trabalhador ele é. E falava, trabalhador também é homem, e homem tem seus privilégios e acessa ele quando precisa. E ele era muito trabalhador, ele era um cara que não saía pra lugar nenhum. Aí você fica assim, como é que eu desconfio? Se sai muito, é perigoso. Se não sai nada, é perigoso. Ou seja, hoje, a gente tem que entender que só de estar em uma relação com o homem é perigoso. Você vai ter que ficar em alerta o tempo todinho pra entender que eles vão mandar sinais, até de não sair, não tem amigos. Por que não tem amigos? Né? Que tipo de pessoa que ele é tão assim particular que ele não consegue compartilhar o pensamento dele com ninguém? E eu fui aprendendo isso com o percurso, mas é isso que você disse, que as pessoas realmente elas têm dificuldade de enxergar quem é violento, é porque a gente colocou que violento é só um tipo só. E o resto, só porque tem uma carteira assinada e trabalha e dá comida, ou seja, ele tem o direito de ser violento porque ele presta um papel para a sociedade de parecer que é uma pessoa de bem, né? E eles acham também, tem esse aspecto, os homens acham que eles são donos dos corpos das mulheres, seja na hora de controlar a aparência, a roupa que veste, seja na hora de controlar o útero das mulheres através das leis anti-aborto, seja através da violência física, seja como o Calvo do Campari, inclusive ele, além de agredir a mulher dele, que aliás eu fiquei pensando também, né, gente, coitada de uma pessoa que namora um sujeito desses, ela deve estar com algum problema, ela não deve ter entendido o que está acontecendo com ela. Muitas pessoas na internet estão falando sobre esse caso, porque ele sempre disse publicamente quem ele era. Esse cara que é um red pill, que é um misógino, que fez dinheiro com isso, capitalizou a sua doença, né? E inflamou outros doentes que o seguiam, né? Aí todo mundo assim pra ela, mas por que você se relacionou com ele? Você não imaginou que pudesse acontecer isso? Culpando ela por uma segunda vez, né? Não, e outra coisa, violência verbal, tem mulheres que não acreditam nisso. Culpabilizar a vítima. Não, ele deve mentir pra ela que aquilo tudo é brincadeira. Essa é a justificativa dela. Mas deve que ser. Com ela ia ser diferente, que com ela aquilo era um personagem na internet, isso. Não era ele exatamente. Eu ainda acho que ela não acreditava em violência verbal, que começa no verbal e vai pra física. Porque tem mulher que acredita que senão é só fala. Se eu me comportar igual ele tá falando que uma mulher tem que ser, se eu ser recatada, cuidar dos meus filhos, trabalhar, não usar roupa curta, ele não vai precisar ser agressivo comigo. E aí elas acreditam que vão mudar a cabeça do cara também. Mas aí ela já tá errada de achar que ela precisa se curvar a essas regras criadas por ele para o corpo dela. E claro, eu também tô falando isso para chegar no seguinte lugar. Não basta uma mulher se separar, porque muita gente diz, separa do cara. Gente, não adianta nada. Hoje, veja, a Alana e a psicóloga lá do Cefet, lá no Rio de Janeiro, elas foram mortas por um funcionário. Aliás, eu queria contar uma coisa aqui. A Alana, hoje, a professora dela me escreveu contando que hoje ela estava fazendo a segunda faculdade. Ela ia defender a sua monografia de conclusão lá no curso de letras, porque era a segunda faculdade que ela ia fazer. Então, tem, assim, mandar um abraço pro pessoal do Cefet, mandar, assim, um abraço para essa família, porque, assim, além de tudo, os caras, do meu ponto de vista, eles gozam vendo uma mulher
acabada, uma mulher que não existe mais. Esse cara que atropelou a moça e arrastou, e agora vê ela destruída, ele deve estar se regozijando incrivelmente. Esse assassino da Alana e da colega dela, ele se matou depois, não porque ele ficou com culpa, porque esses caras não sentem culpa. Ele se matou depois porque ele não suportava já viver num mundo em que as mulheres tinham uma participação saudável. Mulheres vivendo, sendo felizes. A Alana cantava, ela era feliz, Jovem. ela estudava, ela era doutora. Ele escolheu o último feito. Eu quero não viver aqui mais para não ficar vendo mulheres dominando coisas, mas eu já vou finalizar com 2 possíveis, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha. Isso é grave. O suprassumo do ódio. A imprensa tem um papel fundamental nessa história, em todos os casos de feminicídio que a gente já comentou aqui durante o ano. A imprensa minimiza, culpabiliza a vítima, a imprensa faz uma cagada, entendeu? Na hora de contar essa história, mostrar a realidade pra gente, né? E nesse caso também não está sendo diferente, porque o primeiro título que vem antes do nome do assassino é que, não, mas ele sofria de problemas mentais. Problemas mentais, se a pessoa sofre de problemas mentais, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser contida. O problema mental dele... Exato. O problema mental dele era ódio às mulheres. Então, a gente tem que dar nome às coisas. Feminicídio não é matou uma mulher, é feminicídio que tem que estar na capa do jornal. É a palavra feminicídio, porque faz toda a diferença. Mas a imprensa conservadora tem problema com essa palavra, tanto que aqui no Brasil, a lei do feminicídio e antes em outros países, né? A lei do feminicídio só começou em 2015, ela é de 2015, ou seja, é muito recente. Antes se falava tudo, menos que havia uma matança de mulheres, ou se matava uma mulher porque ela era mulher, e é isso que está em jogo. E se a gente pensar bem, o patriarcado virou, ou expressou, ou explicitou a sua natureza, que é a do terrorismo. Todas as mulheres hoje, você anda ali no Ibirapuera correndo e você pode levar um soco de um bandido. Você sabe de um bandido que é um homem qualquer. Há 10 dias eu tava num boteco, perto da minha casa, com um amigo. E eu sou de conversar com todo mundo. Eu sou uma pessoa feliz, alegre. Converso com as pessoas, dou oi, tchau, bênção. E aí esse amigo sentou numa mesa, acho que estava falando de futebol, sentou numa mesa com uns caras lá. Aí eu fui até a mesa, tinha uma cadeira para ver cumprimentar. Na hora que eu cheguei, um dos homens foi lá e fechou a cadeira, aquelas cadeiras de fechar, para eu não sentar. Aí eu não tinha entendido. Aí eu falei, oi, tudo bem, prazer, Açucena. Ele não tem prazer nenhum aqui. Quem que é você? Sai daqui. Ou coisa ruim, tipo isso. Na hora, eu sou muito preparada para esse tipo de abordagem. Mas, cara, no final das contas, a gente nunca tá preparada. Dá uma tristeza. E aí, mas assim, eu lembro que no meu pensamento na hora, meu amigo levantou, que ele não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. E aí, eu dei um passo para trás, assim, dei uma empinada no meu nariz, porque eu não vou abaixar a cabeça para ele, mas eu também não vou dar ousadia, porque eu não quero morrer. Eu sei que ele pode... Ele poderia me matar. Sim. Então, o meu papel foi ir sair, e não é que eu tinha medo dele, eu juro pra vocês, mas eu penso que eu prefiro proteger a minha integridade física. E ele ainda ficou gritando no bar. Eu fui saindo, ele gritando, falando uma série de impropérios contra mim. E, claro, depois, quando você se afasta, dá uma tristeza muito profunda da sua existência ser negada. E claro que ali era tipo assim, era o feminino que ele viu em mim. Era o ódio a minha figura, o ódio à minha presença, à luz do dia, porque pessoas e mulheres trans têm que estar só debaixo de um viaduto à meia luz, não pode estar no boteco almoçando com os amigos. Então... É muito triste que a gente tenha que conviver com isso, que conviver com o lugar de um homem que quer diminuir sua existência, diminuir sua subjetividade, diminuir sua inteligência e não suporta a nossa presença, que é o que aconteceu com as meninas do Cefet. Sim. Então, assim, eu só sei que, meninas, se afastem. É um conselho. E outra coisa, saibam se afastar. Meninas, se afastem. Não vale a pena gritar com eles. Não, mas tem um detalhe, medíocres. Meninas, se afastem sim.
mas se juntem com outras mulheres, Sim. porque nós só saberemos e só poderemos nos defender umas junto com as outras. Coletivamente. Andar sozinha não é possível. Ontem, no final da tarde mesmo, eu tava andando na rua, eu vi um cara lá que deu medo, tinha outra menina vindo, eu desacelerei para nós duas irmos caminhando juntas, e aquilo... era, claro, inócuo se ele resolvesse nos atacar, mas simbolicamente era muito bom. Era esse sinal que a gente dá umas para as outras, inclusive na rua, que a gente não tá sozinha. Não, e a gente tem se olhado muito mais, você tá percebendo aí em casa Sim. também? A gente tem uma consciência tomando conta, infelizmente, da pior maneira, mas eu acho que toda tragédia, depois, alguma lição a gente tira disso. E a nossa lição, assim, a gente tem mulheres univos, uninos. Mulheres do Brasil. Eu gostaria de uma live Porque- com a Cíntia Chagas e Márcia falando sobre essa questão. Porque agora ela tá preparada, tá? mas aí a gente pensa assim, Agora mas não ela tem tá. ninguém pensando Eu numa sei, solução prática? Eu sei. Tem uma pessoa pensando numa solução prática, eu vou Elise, contar não, pra tem. vocês. E aí, pra piorar a situação das mulheres, que já é bastante complicada, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, liberou as vendas de spray de pimenta nas farmácias do estado. Muita gente achou isso bom, mas você acha que spray de pimenta é uma arma eficiente contra essa violência? E assim, Paliativo. não, e olha só, é você falar pra mulher... responsabilidade pra... Exatamente, isso Sara. mesmo. É você falar assim, olha, você agora pode comprar seu spray de pimenta, então o problema é seu. Exatamente. Vai ser violenta, vai andar de shortinho, vai ser... Agora você se vira, o Estado não tem nada a ver com isso. Não, e tem uma coisa, se o spray de pimenta estivesse associado a uma série de políticas públicas onde o Estado lançasse... Uma campanha. Tipo, o que é o Bolsa Família? Você só recebe o Bolsa Família se os seus filhos Na escola, estiverem matriculados na É de escola. único. Não só se você... se os eles deram os requisitos, né? exames no SUS, a carteirinha do... ou seja, tem uma série De requisitos. de requisitos e práticas de um programa. É um programa educativo, entendeu? Então, assim, agora você transfere o spray de pimenta e acabou. É Agora, isso? É isso o mesmo? spray de Você pimenta apanha, mudou leva- tudo. você A apanha, partir de agora joga agora, spray eu na com sua meu cara. spray de pimenta vou ficar super segura Mas já que nós andando estamos- na rua. já que nós Só estamos... que o sprayzado Que em é cima do isso? fato. É isso aí. Agora, vamos jogar spray de pimenta nesses governadores, um spray de pimenta simbólico também para o Tarcísio, aqui de São Paulo, que é o estado que bateu recorde já em 2025, entre janeiro e outubro, teve 53 casos de feminicídio só aqui. 207 feminicídios em 2024. E o governador... tirou todo o dinheiro, além da segurança pública, tira também o dinheiro, ainda bota o Derrite lá a lutar contra a segurança pública, porque os bandidos têm que se defender entre eles, e, obviamente, defesa das mulheres, programas, políticas para evitar a violência contra as mulheres, isso não existe. Não, Eu e acho aí assustado. essa tragédia aconteceu lá no Cefet, e onde estava o Cláudio Castro? Vendo o Mengão, lá em Lima, deve estar feliz da vida. Tipo, porque não o é com problema- ele Deve mesmo, ter né? achado a operação um sucesso. Eu acho que a única forma de medida protetiva que valeria a pena para as mulheres aqui se sentirem seguras, pegar esses homens que têm essa tendência ou que já têm algum tipo de ação de violência, tirar braço e perna. E isso não pode, porque contra os direitos humanos, né? Eu sei, não pode decepar, eu acho que isso é proibido. Porque uma pessoa, se você cortar o braço e a perna dele, que é o que ele usa para poder bater e ferir uma mulher... Ô, gente, eu tô de rindo porque a repente, Sara até é que ele vai maravilhosa. fazer como, né? Só que aí Aí seria contra os direitos humanos, mas... seria o olho por olho, dente por dente, que é só um que aí, negócio muito enquanto- primitivo. Né? Assim que eles veem a gente. Eles pegam o carro, passam em cima de uma mulher e levam a mulher a quilômetros. Mais primitivo entendeu? que isso não se tinha que ser. sabe. Agora, né? uma Porque a gente coisa tá que é tendo importante educação, a gente tá dizer- tendo civilidade, mas não tá adiantando muita coisa. Uma coisa importante de se dizer é que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas são muito insuficientes. Elas são muito aquém, precisam ser revisadíssimas, assim. Por isso que a gente está falando de lei. Quem está fazendo essas leis? Quem está elaborando? Porque é o seguinte, a minha prima foi morta na revitimização, aquilo que a gente chama de ou seja, ela já tinha pedido medida protetiva, ele já tinha sido preso, e quando eles saem mais vorazes ainda por No ódio. assassinar. Mas entendeu? eu acho o assunto. E aí, só para concluir mesmo, então assim, de fato, a gente precisa pensar o que é a revitimização, pensar que essas mortes têm acontecido com muito mais frequência após a prisão desses homens. Então assim, o que é a medida protetiva? O que ela, no fundo, ela não funciona. No fundo, ela não reeduca. Não, na prática ela não É porque funciona. eu acho assim, e a lei- ela é pior, entendeu? Uhum.
A lei, ela até é boa, mas o negócio é a aplicação dessa lei, sabe? A forma de punir, de fazer valer a lei. Porque se existe uma medida protetiva lá onde está escrito, você não pode se aproximar a tantos metros, quilômetros da pessoa, ela tinha que ser cumprida. Sim, a lei entendeu? é boa, mas Isso, a forma maneira, né? Isso, A atuação. como faz cumprir, sabe? Como eles como A não execução. trata Mas como uma vítima revisão- e a pessoa como agressor, Um totalmente... aperfeiçoamento, assim, a prática dá insuficiente. Gente, porque por os exemplo, casos é muito são revoltante tantos. você Esse saber que moço essas soltou mulheres de um. buscaram uma ajuda do Estado. A gente olha assim, eu busquei a ajuda do Estado, eu fui até a justiça. Vai ter que eu... fazer o que agora? Um terceiro É poder, muito pra poder revoltante. resolver essa parte, entendeu? Ai, gente, não é fácil ser mulher, não. Em caso de divórcio, então, que é o que a gente vai falar agora, o lado da mulher é sempre o lado mais fraco. Mulheres têm medo de se separar, de ficar sozinhas, de não receberem pensão dos maridos, de não terem paz emocional, como a gente está vendo, né? Quem tenta se separar depois fica eternamente vinculada a esse maluco, né? E tem mulheres que também não têm liberdade financeira, quer dizer, são muitas questões, né? Muitas. Mas agora eu vou falar dela, vocês me perdoem, vocês me desculpem, vocês venham comigo pra gente mudar um pouco o tom do programa, porque é muito Vamos mudar difícil. o tom um pouco. Ô, É muito difícil a gente ter que falar, porque dói na gente, Dói. né? Dói muito. Dói Até na porque, gente, Ju, dói em enquanto- você que tá em casa. enquanto a E gente se tá não tá falando, doendo tem em gente você, morrendo. presta atenção, deveria estar doendo em você também, tá? Então nós vamos falar agora da Ivete Sangalo. Dá uma esperança às mulheres quando ela fala, por exemplo, sobre uma separação, que ela acabou de anunciar a separação com o marido dela, casamento de 12 ou 14 anos, sei lá. Ela anunciou de forma pública, de forma honesta, de forma leve, né? E ela mostra agora que o quanto é importante acreditar na própria verdade, na sua liberdade e no fogo no cu. Como ela mesma disse. Ela mesma disse isso a no Ivete show. é muito boa. Veveta. A Veveta, Viva a Veveta. A Veveta do Velho Testamento voltou. Ela mesma disse num show que ela fez com a Lineker, é um show dela cantando samba, e a Lineker em Salvador estava fazendo uma participação no show, e essa cena viralizou, o Brasil inteiro comentando que após separação, Veveta declara que está com fogo no cu. Brincadeiras à parte, nós vamos falar agora sobre como é que é a separação para uma mulher. Vou trazer aqui, vou botar esse assunto na roda. Quero depoimentos pessoais. Vocês já passaram por uma, ou algumas aqui por várias, né? Como é que foi esse processo de separação para vocês? Quem quer começar? Primeiro dizer que a Veveta tá na roda. Gente, não, e assim, os caras não seguram essa marimba. Por Mas muito aqui, tempo. eu Porque tenho- assim, não tem é como. muito Eu poder. sinto o cheiro de couro na Veveta de longe. Eu espero que ela... Fala, Nazaré Ai, Tedesco! Tomara Fala, que Nazaré ela Tedesco! resolva a vida dela, porque a gente tá pronta pra Eu resolver a sinto nossa. de longe o cheiro do couro. Eu Não é sinto. isso, E eu tenho uma Nazaré fanfic Tedesco? na cabeça, sabia? Você nunca ouviu essa, Não, Márcia? eu tenho... Ah, Márcia tá Márcia passada. Então, Não, legenda eu vou te mostrar pro depois. coisa. Legenda. Legenda. O meme é quando a Nazaré Tedesco, quando as Renata vilãs, Sorrah. Renata Sorrah, Uma mais vilã Renata Sorrah, eu sei icônicas quem das É vilã de novelas. é uma personagem dela eu tô explicando tudo pra Da novela Senhora do Destino. uma novela das 8, chamada Senhora do Destino. Ela era a grande vilã, que desceu, mas rolou a Sim, escadaria, cômica morreu. maravilhosa. E aí tem um momento que ela tem, acho que uma enteada dela que é lésbica, aí, e couro é o que faz sapato, né? Ela, eu sinto de longe o cheiro do couro. E aí pegou, Entendeu? sabe? Então a gente sente o A cheiro. gente cheiro do couro. E eu tenho uma fanfic na mente, assim, que é uma coisa besta. Penso, logo existo, sabe? gente. É. Eu vejo a Veveta. Não, a Veveta tem uma energia pan, né? Tem. Ela Ela tem tem uma energia, total, pô. é Ela tem. livre. E na minha cabeça, um dia ela vai ficar com a Simone Mendes, você acredita? Meu Deus, de onde é que você tirou essa história? Meu Deus! Não, respeitando muito, Mas gente, por pelo quê? amor de Deus. Mas por respeitando quê? muito a Simone Mendes, não, porque eu olho pra Simone Quem Mendes. é Simone Mendes? E eu sinto uma energia na Simone Mendes. Desculpa, também, gente, que conversa eu vou comigo, ter aqui sabe? no- Não, Amanda você Sabuco pesquisa, do pode Mendes é uma pesquisar. sertaneja. Ela é uma cantora Baiana sertaneja, também. Simária. Baiana também. Sim, e eu adoro ela, Eu sei amo quem é muito a também. Simone Mendes, mas eu sinto também uma energia, assim, coisa pouca. Não. E eu cismei Ah. que essas duas vão colar. Essa? Vão se... Não, o povo Sim, cismava. maravilhosa. Você lembra que o povo cismava? Xuxa que e Ivete Sangalo, que era um eu casal? lembro, As claro. duas têm o mesmo Mas fogo aqui, no Xuxa cu. separou, Eu posso não, falar, né? eu Sim. posso falar de carteirinha. Xuxa Não. Mas separou, elas né? nunca se pegaram. Poderiam agora. Isso eu já não posso afirmar. Ih, revelações. Não, Não. a Paquita, elas nunca se pegaram. Não, sim, isso mas não eu existe. achava linda a amizade das duas, a Muito. relação Elas das têm uma- duas. elas é. Mas aí, uma ela amizade tá pra muito jogo, bonita. né? Não, Vamos então, ver, mas eu vai acho, que- eu acho muito incrível, porque assim, a Ivete, ela tem um lugar de mulher muito empoderador mesmo. De você olhar e falar assim,
Que massa, cara. Pra cima, você tem uma mulher assim que fala do que pensa, que não tá nem aí. Foda-se se você é homem, foda-se, eu falo o que eu penso. Isso é lindo, assim. Assim como a Dercy Gonçalves, a gente não teve só a Ivete, mulheres icônicas brasileiras. Assim como a Hebe. Eu tô falando de mulheres da televisão, né? A própria Xuxa, uma mulher Sim, empoderada, claro. que ela é a dona da própria vida. A Ivete tem isso, ela é dona da carreira, ela é dona do talento, ela é dona da própria vida, ela é financeiramente independente, ela sobe no palco e diz o que quer, ela não tem amarras, ela não tem que dar satisfação a absolutamente muito bem as pessoas, ninguém. trata fãs muito dela, bem gente. as pessoas. Ela tem um Márcia, carinho pelos não fãs sei como poucas vezes eu vi. É, Só ela e como Xuxa que eu vi poucas vezes tretarem. eu Você sabe vi. disso, né? Mas na data de aniversário dela, todo dia do aniversário, ela desce lá pro hall do prédio e ela recebe os fãs que cantam parabéns e leva bolo, né? Todo ano ela Ai, cumpre que isso. fofa. Ela é menina. Não, e vai com roupa normal, camiseta, Ela desce, bermuda, desce ela e desce vai. de chinelo, vai conversa, conhece o nome de vários Não, fãs, né? eu acho que eu nunca escutei, mas eu sei quem é a Ivete Sangalo. Não, mas e as Ô, separações, Ivete, ó, as separações. Ivete, eu só quero uma coisa, ó. Eu te quero, Ivete, só quero uma coisa, eu você só não quero uma vale, coisa. eu quero tá Eu junto. quero a bancada do Precisamos Conversar no trio esse ano que vem. Ah, Em Salvador. Eu topo. Vamos levar Ivete. Márcia Tiburi? Márcia, Márcia eu vou Tiburi até dançando rebolar. energia. Ela vai pirar. de lá em cidade, ela vai de lá em Energia cidade. gostosa da Márcia vai ser revelada no trio da Ivete do ano Não, que o que vem. eu ia falar é que eu simpatizo com a Ivete Sangalo, embora eu não saiba muito bem quem é. Mas eu acho que tudo isso que vocês estão falando me fizeram gostar da pessoa. Você vai gostar dela. Achei a pessoa ótima. Ela é sensacional. maravilhosa. Mas aí, ó, os comentários no X, vocês viram sobre o post da Ivete no Não show, vi. falando... Então, inclusive de mulheres, tá? Comentários do tipo, e a véia ficou solteira e despirocou. Ela sempre foi assim, Olha, querida. não, o etarismo, ela ficou solteira porque ela foi abandonada, ninguém sabe da história, ninguém... Enlouqueceu ainda. o Ela ápice. enlouqueceu, quer dizer, né? Que Não, a misoginia Ivete- nessa será frase. que a sociedade ainda tem preconceito com mulheres que querem se divorciar? Será? Tô na dúvida Ai, ainda. gente, eu já me divorciei 2 vezes. E me separei mais 2. Posso contar? Linha do tempo. Mas olha, Esse agora, é o 10 assunto, minutos esse é o depois, elas vão assunto. responder o que eu perguntei lá atrás, Mas por quem mandou você favor. ficar fazendo essa fala aí da Viveta? É, hora de beber. Da Viveta Ó, poderosa. Não, deixa eu contar. A primeira vez que eu me separei, eu fiquei muito feliz, livre, leve, solta. Aí eu fui morar num apartamento que não tinha nada dentro. Aí eu deitava no chão e ficava assim, que alegria, isso tudo é meu, minha solidão é minha e tal. Aí a segunda vez, eu fiquei suficientemente alegre. Aí na terceira vez, eu fiquei assim, meu Deus, estou repetindo essa alegria. É um livramento. Mas não fiquei tão feliz quanto da primeira vez, porque a alegria da primeira vez é a mais alegre de todas. E a quarta vez, gente, no dia do divórcio, eu vou ter que contar porque foi tão lindo pra mim. Eu fui assim, vestida de branco naquela sexta-feira, era dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. Uau, Eu desci, que fui até o simbólico. cartório caminhando, assinei o documento porque eu não queria nem ver a cara do infeliz. Assinei o documento para advogada, junto com a advogada. Abracei, beijei toda a galera do cartório. Fui-me embora e a advogada foi lá para sessão de separação. E eu fui para casa, passei na feira, passei no supermercado, passei na loja de vinho, comprei um monte de coisa, liguei para todos os meus amigos. A gente ainda não se conhecia. Aí eu liguei pra todo mundo, gente, vai ter uma festa lá em casa, vocês têm que ir. Aí as pessoas, é teu aniversário? Eu, não, é meu divórcio, estou muito feliz. Festa de divórcio. A festa do divórcio, gente, foi de uma alegria. As pessoas traziam flores, Poder, isso buquês. é poder. Quando, assim, chegaram amigos e amigas e era uma penca de gente. No final da festa, sabe quando tá todo mundo deitado no chão, tirando foto? Fogo Todo no cu é mundo isso. muito feliz. Fogo no cu E é eu o que tava você acabou de tão- escrever. Eu tava tão feliz. A minha casa ficou uma semana cheia de flores. Encheu de gente, vinha a vizinhança, veio todo mundo, veio São Paulo inteira. Foi uma festa daquelas. Então, realmente, gente, Ivete Sangalo, a gente tem que se encontrar. Sim. Seremos boas amigas. E você, Vamos, Sara? A do Histórias? pai da Ana Brisa não conta, porque não é nem pra ter juntado, né? Então, quem se separou é porque foi, graças a Deus, então nem conta. Mas eu fui casada durante 1 ano e 8 meses. Aí, teve um período que eu fui juntando umas coisinhas, mas o que bateu o martelo mesmo foi a Casa Bahia, no meu casamento. Porque eu tava morando numa casa pequena, e aí eu comprei um guarda-roupa maior. E o guarda-roupa não tinha como ficar na outra parede, minha cama era assim. Ele descia de um lado e eu do outro. Como o guarda-roupa era grande, tive que juntar a cama na parede. Na primeira noite, depois que a gente montou o guarda-roupa, que eu dormia no canto, fui atravessar mais cedo, né? Que eu acordei primeiro pra poder descer da cama, ele tava dormindo assim, ó, a boca aberta. E eu descobri, depois de 1 ano e 8 meses, que não tinha esse dente aqui.
Como assim? Não tinha. Eu nunca tinha visto. Ele tava dormindo com a boca aberta e eu não tinha visto. Aí eu olhei bem e falei, Ele usava gente, mas não chapa? tem. Não, aí eu esperei ele acordar, no desespero, assim. Meu Deus, né? Deve pôr alguma coisa. Ele não punha nada. É que eu nunca vi mesmo. Aí ele foi me dar bom dia, ele, oi, amor, eu olhando assim pra ver, e tinha lá no fundo um buraco. acredito, E tinha um Sara, podrinho Sara. lá em cima, assim. Aquilo começou a me dar um negócio. Ai. Que aí eu falei, vai lá, né? Pega o dinheiro da Não, Laje cara. aí, bota Não, o cara, dente. não, Sara. Não acredito, você nunca tinha visto Nunca antes? vi. E eu falei pro meu irmão, eu que falei, história Samuel. Só a Sara Zara, gente. Você não tava prestando atenção. Não, mas eu nunca tinha visto. Aí eu falei com meu irmão, falei, Samuel, fulano não tem dente. Ele, não é possível. Aí ele foi lá em casa pra conversar, e ele conversando assim, olhando depois, Sara, ele não tem o dente, como é que você não viu? Mas não, e não tinha esse dente aqui. Não tinha, e tinha Da um frente. pretinho Não, e ela assim. tá falando da frente. Mas aí você resolveu separar por causa disso? Então, é que aí eu falei pra ele, vai no dentista, tira o que resta que tá aí, E bota ele não outro. foi? Menina, ele parou de tomar banho. Aí eu não queria mais tomar banho, eu não queria mais lavar o rabo, não queria fazer mais nada. Eu falei, aí, e foi reclamar na igreja com o pastor, que eu não tava tendo relações sexuais com ele. O pastor me chamou de Nossa. canto pra poder perguntar por que eu não tava... Aí virou um Mas satanás. o pastor tem a ver o que com a tua vida É crente, sexual? tinha essas manias, né? Na época era do Olha culto. o absurdo aí. E aí ele não tinha, ele era assim, ele ria Nossa, assim. mas mudando de assunto, mas o pastor é intrometido, né? Não, Que coisa na intrometida. verdade, Não, mas é porque crente tem uma esse das costume não, mesmo. mas uma das isso aí é muito sério porque isso é Crente misoginia tem. na veia, Eu na sei, tô estrutura. Mulher tem obrigação para a sociedade machista, a mulher tem obrigação de fazer favores sexuais ao seu marido. Ele foi reclamar com o pastor e eu cheguei em Entendeu? casa louca, gritando o prédio todo. É necessário dizer você falando disso, né? Mas tem aquele outro ditado que é perigosíssimo, que você me lembrou falando disso, que é em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher, né? Que hoje isso não faz mais sentido. Mete o dente. Pra poder fazer com certo. Não, em briga de marido e mulher a gente mete Mete a sim colher, a colher. sim. Isso tem que Porque mudar. a gente tem que denunciar quando a gente vê Justamente. algum tipo de violência, não é ficar assim, não tem nada com isso aí, daqui a pouco eles vão se resolver. Não, a gente tem que se meter sim, tem que chamar A minha polícia. Aí eu aprendi muito com a minha mãe. 190. A minha mãe vivia... 180, né? 180 de denúncia, né? Sabe? 180. A música da... Eu vou ligar 180 na música da... Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. É isso mesmo. Gente. Então... Elza Soares, e Elza Soares é um exemplo, falando de etarismo, de uma mulher muito à frente do seu tempo, que se casou várias vezes, depois que ela separou, apanhou do Garrincha, que é um ídolo, né, do futebol brasileiro, grandioso jogador, e lembrando que grandes mulheres, como Nina Simone, já apanharam do marido, já sofreram violência doméstica. Então, assim, essas contradições, elas existem. Gretchen mas um também, cara né? não Gretchen deixa... relata que tem alguns... cara não deixa de bater numa mulher porque ela é poderosa, gente. Ele batia mais, eu acho. Mas você olha sabe só, o que a Viviana Elza fazia? Hickman, né? Sabe que Loira, alta, rica, milionária. justamente. O cara era empresário dela, vivia às custas dela e a apanhou. Porque conhecia muito, né? Mas o Elza problema é conhecer o Soares- segredo das mulheres Luísa também. Ó, Bonet. Pois é, e Elza Soares, um exemplo da Elza. A Elza Soares pegava os novinhos mesmo. Depois ela falou assim, não quero mais saber desse cinquentão, não. Vou pegar os novinhos, que também tem fogo no cu. E eu já tô mais de 50, 70, agora eu quero todo dia. Eles têm energia. Menina, eu tô numa vibe que eu não tô querendo mais ninguém agora. E Elza é uma mulher, ela era muito dona de seu corpo, muito dona de sua voz, muito dona de... numa época em que ninguém fala, ela era pioneiríssima em falar sobre essas questões assim abertamente. Questão racial, a Elza... Uma hora dessa a gente vai ter que falar também desse machismo no futebol, porque os homens têm dado espetáculos horrorosos, né? Esses treinadores horrorosos. Não dá tempo de falar isso dentro agora, e mas fora de campo. Que vergonha, gente. Esse é um dos pontos que eu ainda tenho paciência de entender o comportamento de Neymar e afins, porque esses meninos saem de casa muito cedo para poder viver no CT quando encontram na carreira de futebol, e quem criam eles são esses caras aí. É técnico de futebol, dono do time, Misógino, que é puro Ele já transfóbico, criou essa irmandade, né? Isso. Essa irmandade. E aí pega esses meninos sem conceito quase nenhum, né? Não, nesse e meio aí, aí, joga no meio dessa aí a confusão gente toda. volta para a história da punição. Daniel Alves foi preso por estupro e agora tá solto e virou pastor na Espanha. Olha que prêmio que ele oportuno. ganhou.
né? Que prêmio que Mas ele ganhou muito- por ser um estuprador, né? Gente, mas olha que É impressão. uma lavagem moral isso também, né? lavagem, Porque criminosos que se transformam em pastores é um assunto também pra gente uma hora discutir. Muito que Deus salva. Ano que vem. isso, né? O ano Deus que vem tem salva. mais. É uma estratégia. Mas olha, falando em ano que vem, olha, previsão para 2026. Já tô vendo a invasão brasileira nas redes. Se o agente secreto do Kleber Mendonça, genial, entrar no Oscar do ano que vem, disputando o melhor filme internacional. Tanto ele quanto o Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Gente, o Agente Secreto se passa em 1977 e é sobre o apagamento, a censura e a restrição de liberdade durante a ditadura militar. O personagem Marcelo, vivido por Wagner Moura, é um especialista em tecnologia que tenta refazer a sua vida em Recife após um passado marcado por perseguição, entre outras coisas, né? O que mais chamou a atenção de vocês nesse filme? Eu vi esse final de semana, a Márcia também, e eu quero dizer o seguinte, que filmaço! Entrou em cartaz agora, tá? E vamos falar do filme, mas a importância dele para o nosso debate aqui é o seguinte: o Agente Secreto entra em cartaz no mesmo mês da prisão de Bolsonaro e dos militares por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Uma sincronicidade, a mesma que eu estava falando sobre o seu livro A Ninfa Morta, teve uma sincronicidade feliz nesse caso, porque eu acho que só a arte, como eu já falei aqui, a arte ajuda a elaborar essas coisas difíceis da história da vida. Então, e a gente consegue assimilar esse tipo de coisa muito mais fácil, né? No caso do filme do Wagner Moura, do Kleber Mendonça, a gente não vê do ponto de vista histórico, explode bombas e tal, mas a história está ali acontecendo. Em 1977, governo Geisel, é a história de um perseguido. Também, a gente também vê em primeira pessoa a história dos perseguidores. Então é um filme que é muito, muito dentro da vida das pessoas que passaram por essa fase terrível, né, do Brasil, né? Eu achei genial o filme. Achei genial, lindo. Vale como puro cinema. Só para quem é cinéfilo já tá valendo. Mas vale também como uma espécie de documento histórico, porque ele condensa toda uma memória da ditadura para mim, que fui menina nos anos 70, criança. Aí tem aquela memória também da estética dos anos 70. Não, o filme já abre, né, Márcia? A primeira cena são fotos em preto e branco, então a gente tem, assim, também é uma ode ao cinema, né? Tem fotos dos Trapalhões, que eram os campeões de bilheteria daquele momento no Brasil, nos anos 70 e 80. Tem foto de Gal, você vai ficar louca. Tem foto de Bethânia e Caetano andando numa lambretinha. Tem fotos do cotidiano do Brasil dos anos 70. Então a gente já entra no filme familiarizar, e tem o Fusca amarelo. É genial. Né? Genial. Então a gente já... E ele vai contando a gente muita... já se conecta afetivamente com o filme. E aí... Isso, então. E aí tem essa conexão afetiva e, ao mesmo tempo, ele vai politizando cada pequeno elemento estético do filme. Uau! Então, é impagável. Impagável. O Wagner Moura tá no ápice. No auge. No que auge. ator. Um beijo Mas os pro atores... Ele acompanha a gente, viu? Ele é um acompanha amor série, de um beijo pessoa, pra adorável. Ele nem tem nosso Instagram, né? amigo. Mas, então... Não tem, olha só. Que Mas abusado. os outros atores também, gente, são impagáveis. Eu nunca vi um filme com tanta gente incrível no mesmo lugar. Não, e tem também a Tânia Mara, uma atriz do Rio Grande do Norte, de 72 anos, no filme Bacurau. Ela fez uma figurante, ela fez parte da figuração. O Kleber Mendonça conheceu ela, se encantou por ela, e tem um papel escrito especialmente para ela, que é a Dona Sebastiana, e ela é um espetáculo à parte, que carisma, ela falando daquele jeito dela. Eu lembro que ela deu entrevista que ela falou assim, nem sei o que é Oscar. Ela não sabe mesmo. Eu nem sei o que é Oscar. Aos 72 anos, é o primeiro papel dela grande no cinema como atriz. Ela nem atriz era, agora passou a ser. Maravilhosa. Foi batizada. Olha que lindo, aos 72 anos, você começar uma coisa nova, já com tanta graça e beleza, e o mundo inteiro te vendo. Olha que emoção. Eu aprecio muitos roteiros, sabe? Pra mim, cinema sem roteiro me desgasta, assim. Mas esse filme tem um roteiraço também. Brilhante. Então, parabéns pra vocês. E fora a ode ao Recife, Sim, ao frevo, ao realismo fantástico. Aí tem personagens meio folclóricos de Pernambuco, a perna cabeluda. Ô, Ju, eu acho que assim, a memória, né?
É lindo. A gente ainda construiu pouca memória coletiva sobre ditadura militar. Existe uma memória extensa, existem pesquisas maravilhosas que não são acessadas, inclusive, porque a Comissão da Verdade ela está começando a ecoar, fazer eco agora nas artes, no cinema, nas novelas. Então, eu lembro que na escola eu tive muito poucas referências de ditadura militar. Eu também. Tanto que eu não sabia, eu só vinha a saber o que era ditadura militar na faculdade, gente. Pra mim isso é tão absurdo. Uhum. E outra coisa que eu queria comentar é que esse filme vem num momento muito oportuno. Inclusive os 50 anos da morte do Vladimir Herzog, que a gente comentou aqui, que é um documentário lindo que saiu a partir do ICL. Esse filme vem num momento pós Ainda Estou Aqui, que é o segundo ano consecutivo onde a ditadura militar brasileira vem como uma temática de rememoração do que significou. E as reminiscências, que nem diria reminiscências, os desdobramentos ainda estão vivos. No último dia 25, foi a primeira vez que militares de alto escalão foram condenados por crimes contra a democracia no Brasil. E esses crimes, essa permissividade, inclusive o pedido pela lei de anistia, ele se promove em cima do que foi a ditadura militar, em cima das reminiscências históricas, em cima da lei de anistia de 78, 79, quando os militares ainda em poder sabiam que eles seriam julgados pela história e não o foram até hoje. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente construa, porque a gente não conseguiu punir, gente. Punir quem assassinou o Vlado, punir quem ainda tá vivo e recebe pensão do Estado deveria por ser um assassino. Um assassino e de cometer crimes contra a democracia também e contra o povo. Tem uma cena no filme, nesse filme, tem a caracterização dos personagens autoritários, da galera da polícia, é muito perfeita. E tem uma cena que envolve um alemão, que foi esse ator... Que infelizmente faleceu no último domingo, eu acho. Essa semana, ele faleceu, ele era muito amigo do Kleber. Fez Bacurau, né? Ele fez Bacurau. Fez Bacurau, inclusive, verdade. Então, tem uma cena envolvendo a polícia, o delegado e os policiais, que é uma caracterização perfeita também da personalidade autoritária, do sadismo dessas figuras, e envolve... um personagem que é um alfaiate, no filme um alemão, o recém-falecido Udo Kier, que faz esse papel muito bem feito, aliás, é uma cena muito forte, eu não posso comentar porque nem todo mundo viu, mas é uma cena muito forte e uma cena que mostra pra gente o que são esses personagens autoritários da nossa história real, ali representados, apresentados, recriados nessa ficção. O poder da arte também de nos ensinar a reconhecer essas figuras que infelizmente fazem parte da vida real. Para mim é um dos momentos mais altos. E até hoje, né? Ai, gente, nós vamos ter que encerrar por aqui. Rapidinho, o negócio que a Brisa me falou, porque eu não assisti esse filme ainda, e eu vou assistir com ela, né? E aí, justamente sobre a temática do filme, a Brisa falou assim que a gente separa artista de celebridade. Aí eu fiquei pensando como ela chegou nesse conceito, né? Aí a gente conversando, ela conseguiu explicar, né, traduzindo que lindo isso. Menina, a Brisa tem uns negócios que ela fala muito que... inteligente, eu tenho que mandar ela anotar pra mim. Filha da Sarazara. Ela falou, claro. Pelo que ela conseguiu me explicar e eu entendi, é que todo mundo nasce com a função social e a arte é isso. É você adaptar o seu conhecimento e atrelar ele a alguma função social. E quando um artista que não precisa, que eu digo assim, se incomodar a esse ponto de trazer fatos que incomoda o mundo, resolve se posicionar assim, ele de fato tá colocando a arte em primeiro lugar e fazendo a arte cumprir o papel. E eu falei, nossa, Ana Brisa, anota esse é o Wagner Moura. Ele fez isso. Exatamente. Eu fiz uma novela com ele em 2005, alguma coisa assim. Foi a única novela que ele fez como galã. Era uma novela da Bebel, Sete. Não, essa é outra, que ele fazia mais como vilão. Essa aí que era das 8, celebridade, alguma coisa assim. Mas essa chamava A Lua Me Disse. Paraíso Tropical.
chamava Lua Me Disse, e ele fazia esse papel de galã, assim, todo mundo, nossa, mas ele não é um homem bonito, mas ele é tão bom ator que ficava uma Ele coisa tem o tchan, maravilhosa, ele tem Borogodó Baiano do tem um Baiano. molho. Eu queria que ele casasse com a Negrini. O Baiano tem o molho. Ele é casado? Ele é casado. Desculpa, não queria não, desculpa. A Sandra é uma fotógrafa Gente, maravilhosa. Desculpa, Sandra, porque como ele não tem Instagram, Gente, é a Sara e eu não Zara, fico hein? pensando na vida das Não, pessoas. mas a escalação dela foi pelo Borogodó da Negrini e pelo Borogodó do... Não, mas Eu não a acompanho Sara... a Depois eu dele, termino porque de falar o que eu conheço. queria. Você olha a vida como se fosse uma novela, então ela fica Ela casando vai personagens. escalando, pessoa. Desculpa, Sandra, desculpa. Mas aí, já naquele momento onde ele estava chegando, tinha acabado de fazer A Máquina, estava chegando de Salvador, estava fazendo um papel ali na Globo e tal, não tinha deslumbre nenhum. E ele estava mais preocupado, assim, em cuidar do Teatro Olodum, onde ele e o Lázaro saíram para fazer, ali, quando eles se conheceram, estava mais preocupado em angariar fundos para o Teatro do Olodum. Ele estava sempre metido em coisas altamente politizadas, numa época que eu ainda não tinha me politizado tanto assim, mas a essência do Wagner sempre foi essa. Sim, sim. E assim, ele não se vendeu ao mercado, mas ele é um dos atores que mais longe foi mercadologicamente. Olha que contradição bonita. Então eu quero dizer o seguinte, você que está começando a carreira de ator ou de atriz, não escolha o lado mais fácil do mercado, escolha o seu caminho, porque o seu caminho vai te levar muito mais longe. Claro, que lindo. Bom você falar isso. Aplausos! Agora eu mandei muito bem. Um corte agora desse. Agora a gente vai ter que encerrar o programa. Foi muito bom. Difícil, né? A gente tá aqui, foi um programa difícil porque a gente sente a dor dessas mulheres, nós somos mulheres, somos todas um grande corpo único, né? E a gente tá tendo que se unir para poder tentar mudar, ou pelo menos fazer ouvirem a nossa voz, e que as coisas, a partir dessa barbárie, que as coisas mudem, né? Que seja um ponto de não retorno para um mundo mais justo, mais igualitário e de mais segurança para todas as mulheres, né? Vou dar só um recadinho antes da Açucena cantar. Se você quer continuar essa conversa, claro, e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp para receber as nossas dicas. Depois fica me perguntando por DM, eu não vou saber de cabeça todas as dicas, a gente fala muita coisa aqui. A gente fala muito, né? Graças a Deus. Então a Açucena agora vai nos presentear com uma música de quem? De quem? Beveta! Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Olha, o palco é todo Eu seu. era apaixonada por essa canção, por isso que vou fazê-la. Sou ainda. Então o palco do Precisamos é todo seu, nossa musa baiana. Vambora, Bebeta. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, e as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Adorei! A Açucena faz a gente chorar. Adorei, que lindo! Coisa mais linda. Amei, Beveta! É nós no carnaval. É nós Um no beijo! Amei! Que linda! O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete.
As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL e da FESP-SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.